1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos à leitura. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, teremos um corpo igual a Jesus, porque assim como é, o veremos. 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Tome assento, dando glória para Jesus. Isso. Saia glória lá no fundo. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta. E na medida que nós vamos lendo, você vai meditando também, vai examinando a palavra junto conosco. Pois é dessa forma que você vai aprender. Amém, igreja do Senhor? Aqui, a epígrafe do texto diz: os filhos de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Em primeiro lugar, nós sabemos que o amor do Pai, o amor de Deus, ele está revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, ele é a manifestação visível do grande amor de Deus. Jesus é a manifestação máxima da graça de Deus, do amor de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele provou o amor dele por nós, pelo mundo, entregando o seu único Filho, Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Outro texto que fala do amor de Deus, outro texto que fala do amor de Deus revelado em Jesus, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu citei Romanos 5, 8, João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira. O amor de Deus é algo incomensurável, O apóstolo Paulo vai dizer: quem pode medir a largura, o tamanho, a altura, a profundidade do grande amor de Deus, que deu, continuando, o seu Filho unigênito, único do tipo, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele sujeito indeterminado, qualquer pessoa, é por isso que Deus não faz acepção para salvação. Deus não faz. Deus não faz acepção para salvação. Deus, ele faz acepção para questão de escolha, para ser um pastor, para ser um evangelista, um presbítero, um mestre, porque nem todo mundo tem chamada igual. Tem gente que tem chamada para ser pastor, tem outro que tem chamada para ser evangelista, tem outro que tem chamada para ser apóstolo, e por aí vai. Então, Atos capítulo 4, para voltar aqui para o texto de João, Atos capítulo 10, versículo 34.
Atos capítulo 10, versículo 34. O texto vai dizer: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Olha aqui: para que todo aquele que nele crê, sujeito e determinado, qualquer pessoa. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam libertos. Porque João capítulo 8, verso 32, que é que diz o texto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32 e 36. Se o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus. É a verdade verdadeira. Jesus não é uma verdade relativa, Ele é uma verdade absoluta. Ele é a verdade verdadeira, não a verdade absoluta. Ele é a verdade verdadeira que liberta o homem pecador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Ele é a verdade verdadeira, Ele é a verdade que liberta. João capítulo 17, versículo 17, Jesus orando, falando com o Pai, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é o que? É a verdade. João capítulo 1, e o versículo ali primeiro: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João capítulo 1. Jesus é o verbo ali é Jesus. Então Ele é o verbo, Ele é a palavra assumiu a forma humana. Jesus é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o verbo de Deus, e a palavra, o verbo, assumiu a forma humana. Ele encarnou tudo por me amar e te amar. Se nós estamos aqui hoje, é por causa desse grandioso amor. Se nós estamos aqui hoje com o nome escrito no livro da vida, de posse da salvação, é porque Ele, Jesus, nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, igreja. E não tem nenhum amor que possa se comparar ao amor de Deus, provado e revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E em pensar que tem pessoas aí que rejeitam Jesus, pessoas que não querem Jesus, pessoas que não estão nem aí para Jesus, rejeitam Jesus como se Ele fosse qualquer coisa. Jesus não é qualquer coisa, Ele é o Filho de Deus, Ele é a manifestação do amor, do grandioso amor de Deus. Ele é a manifestação do inefável amor do Deus grandioso, do Deus poderoso, do Deus amoroso. Para que todo aquele que nele crê, sujeito determinado, Ele quer salvar a todos. Para a salvação Ele não faz acepção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, condenação eterna, sofrimento eterno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são textos que provam o amor de Deus, entre outros textos que faltaria tempo para a gente citar aqui, que prova, que fala do amor de Deus. Olha o texto: vede com grande amor, ou melhor, vede com grande amor nos tem o que? Concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Dobre atenção. Ele provou o amor dele está provado, está revelado na pessoa de Jesus. E em Jesus nós recebemos o nome de filhos de Deus. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Vem com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados.
Todo mundo aqui era criatura. Todo mundo aqui era o quê? Era criatura. Ninguém aqui era filho. Não. Ninguém aqui era filho. Adão foi criado na forma adulta. Adão não era filho de Deus. É isso que é, pastor? Adão, ele era o quê? Criatura. Agora, o Pai, em Jesus Cristo, nos dá esse poder, essa autoridade, esse privilégio. É um privilégio, meu irmão. Diga assim, é um privilégio. É um privilégio. Um privilégio muito grande. Passarmos de criatura para filhos. Só entende isso quem está em uma vida contrita com Deus, em uma vida voltada para a palavra, para as escrituras sagradas. Só entende isso quem está em uma vida com Cristo. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O texto que eu li, João capítulo 3, versículo 16, deixa claro que Deus só tem um filho. Quem é o filho dele? É Jesus. Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, porque somente Ele pode salvar, não tem outro. Só tem Ele, o outro não salva, não tem outro caminho. Tanto que Ele declara em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É a palavra, e nós cremos na palavra. Você crê na palavra de Deus? Nós cremos na palavra. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele é a porta. João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Jesus é o único que pode salvar. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar. Só Ele pode nos salvar. Então, em Jesus Cristo, nós temos esse privilégio de sermos não só chamados de filhos de Deus, mas bem como também nos tornamos filhos de Deus. Olha o texto. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Observe que o capítulo 3, o texto vai dizer assim, que fôssemos chamados filhos de Deus. O texto deixa claro que nós somos chamados do que? Filhos de Deus. Quando avançamos no versículo número 2, o texto já vai declarar que nós agora somos o que? Filhos de Deus. Olha o capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, seu sacrifício, não é? Vicário, através da morte dele na cruz, Deus nos deu o privilégio, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia declara em João capítulo 1, versículo 11 e 12, e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia. O texto é claro, João capítulo 1, verso 11 e 12. Jesus veio para o seu povo, os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Os judeus esperavam um Messias político,
completamente religioso, político, esperavam que ele vinha, ali com muita glória, glória terrena. Jesus, ele vem na humildade, na simplicidade, e ele confunde o homem, ele confunde o ser humano. Porque quem pode entender Deus, irmão? Ele é Deus. Se alguém tentar entender, se alguém quiser entender Deus, fica biruta, porque ele é Deus. E ninguém pode trazer o Deus Todo-Poderoso para uma mente pequena e limitada, como a mente humana. Então, em Jesus nós temos o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. O texto de 1 João, capítulo 1, verso 11 e 12, está provando isso. E tem outro texto, que é Gálatas, não é? Gálatas, capítulo 4. Ele gerou o tempo, eu vou ler aqui para você. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E o versículo de número 5. Olha aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, isto é, no tempo certo, na hora certa, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora o 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Aqui vem o que eu quero enfatizar. A fim de recebermos a adoção de filhos. Em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus nos deu o poder. E em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia revela que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou. Todos nós que aceitamos Jesus, que entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Somos filhos agregados. Olha aí, todos nós que servimos ao Senhor Jesus, somos filhos agregados de Deus. Somos filhos por adoção. Jesus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Diga para você, irmão, você agora é filho de Deus. Você agora é filho de Deus. Você agora é filho de Deus. Antes você era criatura, mas agora você é filho. Então é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. Tem gente que acha que é qualquer coisa ser filho de Deus, tornar-se filho de Deus. Alguém acha que é qualquer coisa? Não, irmão. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. E a palavra de Deus vai mostrar que se nós somos filhos, logo somos o quê? Herdeiros, cordeiros, de Cristo. Nós somos herdeiros, igreja. Tem bênçãos preparadas para mim e para você. Bênçãos tanto aqui nesta terra quanto bênçãos lá no céu. Tem bênçãos para nós. Você acredita nisso? Tem bênçãos? Tem bênçãos para nós. Voltando ao texto, dobre atenção. Olha a continuação aí. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é o quê? Não é o quê? Não é manifesto. Olha, isto é, não é notório. Não é público. Ainda não é manifesto, público, notório, o que havemos de ser. Olha aí. Ainda não é notório o que nós havemos de ser. A gente ainda não foi revelado. Mas sabemos que quando Ele quem?
Ele quem? Jesus. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier, se tornar notório, quando ele vier, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos, assim como ele está agora. O texto está declarando duas coisas. Número um, nós teremos um corpo igual ao dele. Meu filho, isso aqui é privilégio, meu filho. Nós teremos um corpo igual ao corpo de Jesus. Um corpo que não morre, um corpo que não sente dor, um corpo que não se corrompe, um corpo que não pode morrer. Você vai ter um corpo igualzinho ao do Senhor Jesus, meu amigo. Abra a boca para dar um aleluia para o reino. A palavra desce, você não dá uma glória para Deus. É a primeira coisa. Vamos ter um corpo igual ao corpo de Jesus. E a segunda coisa está aqui. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Se prepare, porque você vai ver Jesus como Ele é. Você vai ver Jesus como Ele é. Agora você não pode ver Ele não, como Ele é não. Mas vai chegar o dia, pastora, vai chegar a hora em que nós veremos Ele face a face, em que nós estaremos frente a frente com o Senhor Jesus, com o corpo já glorificado. Assim como Ele é, o veremos. Olha que coisa linda, que privilégio. Enquanto vai ter um povo sofrendo no tormento eterno, no castigo eterno, nós estaremos no céu com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor Jesus. Não é? Como a Bíblia revela, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 16 e 17. A Bíblia mostra isso, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diz o apóstolo Paulo, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados e transformados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, 52 por diante. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e arrebatados. No mesmo momento, no mesmo instante. Esses dois textos mostram isso. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, 52 por diante, você vai ver isso lá. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Seremos transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos. No piscar de olhos, seremos transformados e arrebatados para nos encontrar com Jesus, juntamente com os mortos que ressuscitaram. Vamos nos encontrar com Jesus no céu, nas nuvens. Vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, e a Bíblia diz que nós estaremos com Ele para sempre. É privilégio, meu irmão, é privilégio, igreja. Não é qualquer coisa não. Você vai ver Jesus, você vai ver Ele como Ele é, você vai ter um corpo igual ao corpo dele. É profecia bíblica, é promessa de Jesus, é a palavra de Jesus, e quem crê glorifica o nome dele. Você vai ter um corpo igual ao corpo de Jesus, você vai ver Jesus com o corpo você vai ver Jesus com o corpo glorificado. Você vai ver Ele com o corpo glorificado, e você vai ter um corpo glorificado também, um corpo igual ao corpo de Jesus. É privilégio, meu irmão. O mundo não tem isso para dar a mim a você. O mundo de pecados não tem isso para dar a mim a você. O que tem no mundo é ilusão. O que tem no mundo é engano. O que tem no mundo é falsa paz. O que tem no mundo é falsa felicidade. Mas em Jesus, em Jesus, o teu vazio existencial é preenchido. Somente
Aleluia, amigo do Evangelho feliz. Só Jesus. Não tem outro que pode preencher. Por quê? Porque o ser humano tem um vazio existencial do tamanho de Deus. O ser humano tem um vazio existencial do tamanho de Deus. Então só Deus pode preencher essa lacuna, esse vazio existencial, né, que existe no ser humano. Só Deus. Então, olha que coisa linda. Assim como Ele é, o veremos. Teremos um corpo igual ao corpo de Jesus. É privilégio. O mundo, repito, de pecados não tem isso para mim e para você. Não tem isso para dar a mim e a você. Pessoas que estão abrindo mão de Jesus, permita-me, por causa de 4 dias de folia. 4 dias de folia. Estão abrindo mão de Jesus. Como se Jesus pudesse ser comparado a 4 dias, não é? De falsa paz e falsa felicidade, falsa diversão. Muitos estão trocando Jesus aí por 4 dias de folia. Outros estão trocando Jesus pela glória deste mundo, pela fama, pelo sucesso, pelo poder. Estão trocando o céu pelo inferno. Estão trocando a vida eterna pela condenação eterna. Isso aqui é seríssimo, meu irmão. A igreja está caminhando para o céu. A igreja é um baluarte da verdade. A igreja está caminhando para o céu de Deus. Vai chegar o dia em que Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não é qualquer povo, não, meu irmão. É a sua igreja. É promessa bíblica. É a palavra de Jesus. É a promessa de Jesus. E Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele promete. Pergunta para você, irmão, você crê que Jesus vem? Você crê que Jesus vem? Eu creio até o montão dos ossos que diz aí. Você crê que Jesus vem? Jesus ele vem. Jesus ele vai voltar. Aleluia! E a igreja de Maranata, olha, vem Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos tempos. Está na palavra. A palavra mostra que nós estamos nos últimos dias. Está lá em Hebreus capítulo 1. Nós estamos nos últimos dias, está na Bíblia. Estamos nos últimos dias. Estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Leis absurdas, como a gente estava comentando, né? Está aí, irmão, tudo se arranjando aí, daqui a pouco, para o ser humano casar com um animal. Imagina você, é o mundo que a gente está vivendo. É o mundo que a gente está vivendo. As coisas estão sendo tudo arranjada. Está tudo se organizando, se arranjando para o ser humano casar com um animal, para ter relações sexuais. Fim de mundo, meu irmão. Fim de mundo, né? Como brinca muita gente, pastora, fim de feira. Isso é fim de mundo, igreja. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Jesus vai voltar. Está aí. Leis terríveis, leis que vai contra a palavra de Deus. Para o mundo é normal, mas a palavra diz que é pecado, e pecado mata, pecado leva para o inferno. A palavra é dura, mas é a verdade. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o dom gratuito de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 23, é a vida eterna, aquela morte não é física, aquela morte é eterna. Está lado a lado a palavra, porque o salário do pecado é a morte. Ali não é morte física, embora o pecado também leva para a morte física, mas lá no texto está falando de morte eterna, separação definitiva de Deus.
Olha que coisa terrível, irmão. Deus quer o ser humano com Ele. Deus enviou Jesus, que muito sofreu, que foi dilacerado naquela cruz, sofreu terrivelmente, sofreu horrores, por muito amar o mundo, por muito amar a humanidade, para livrar o homem deste lugar de sofrimento eterno. E o povo está dormindo, e o povo está dormindo em uma vida pecaminosa, em uma vida passageira e carnal. Desperte enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser muito tarde para você. Desperte. Jesus ele te chama, amigo do Evangelho. Não seja somente ouvinte, não. Como é bonito ouvir a palavra. Amém. Eu sempre digo, pastor, que mensagem, olha que palavra bonita, linda essa pastora está trazendo, esse pastor. Olha que palavra, não fique só nessa não, meu amigo. Se arrependa, venha para Cristo, corra para Cristo, aproveite as oportunidades que Cristo tem dado a você, antes que seja tarde demais e chegue para você a ceifa. O ladrão está aí, João 10:10. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer abençoar você, aleluia, com uma vida abundante, tanto aqui na terra, quanto no porvir, a vida eterna, que é a maior vitória. Corra para Jesus, meu amigo, enquanto é tempo. Aproveite a sua oportunidade. Está aí, tudo se arranjando. Para concluir, para o ser humano casar com um animal, imagina você, que coisa absurda. Que coisa absurda. Mãe casar com filho, tudo aí sendo arranjado. Para a mãe casar com o próprio filho, o pai com a filha, a mãe com o filho. Como é que é isso, igreja? Como é que é isso? Estamos vivendo os últimos tempos. Quem está aí na incredulidade, isso é conversa. Esse negócio que Jesus vem, isso é conversa, é papo. Desde que eu sou criança que eu escuto isso. Isso é história de pastor, isso é história de crente, isso é história de igreja. A palavra está se cumprindo. Estamos vendo prenúncios da volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eliminar a chave, reprogramar o som. O Espírito está dizendo aqui, Ele vai voltar. O Espírito de Deus está bradando nesse lugar dizendo, se arrependa, porque Jesus vai voltar. A igreja está aprendendo com a palavra e sendo edificada com a palavra, e Deus fala como Ele quer. Ele está falando aos nossos corações e ao coração de quem está na escuta. Se você não quer ir para o inferno, se você não quer ir para a condenação eterna, a única saída é Jesus, não tem outra. A saída não é o pastor que está aqui pregando para você, não. A saída não é o Papa, muito menos o padre, com todo respeito. A saída é Jesus Cristo. A saída é Jesus Cristo. Não tem conversa não, meu amigo. Não tem mamãe me chora. A saída não é o pastor. A saída não é o Papa nem o padre. A saída é Jesus. Ou você corre para Jesus para ter o perdão dos teus pecados e a vida eterna, ou então você vai morrer nos seus pecados e caminhar para a condenação eterna. Caso é sério, deixa eu caminhar para o fim aqui. Aí, leis terríveis sendo, voltando aqui para o texto, leis terríveis sendo, algumas aprovadas, outras foram engavetadas, outras foram derrubadas. A coisa está séria. A igreja, ela tem que estar ali realmente ligada, ela tem que estar em Deus, em Cristo, para não perder a sua salvação. Observe o versículo, a continuação,
No outro dia a gente vai trazer, né? A gente pode até continuar em outro dia, nesse mesmo texto aqui. Olha a continuação do texto do versículo 2 do capítulo 3 de 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o, veremos. Olha o 3. E qualquer que nele tem esta o quê? Esta esperança. Olha que coisa linda, é uma palavra. Tem pessoas na igreja, mas ainda que já perderam essa esperança. A esperança da vinda de Jesus. Você acredita nisso? Pastores que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Está na igreja, está cantando, está pregando. Infelizmente, não acredita que Jesus vai voltar. Perdeu a esperança. Pessoas que estão sentadas no meio da igreja, irmãos da fé, homens e mulheres de Deus, que perderam essa esperança. Não podemos, igreja, perder essa esperança, igreja. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, pode se levantar perseguição, se levantar, a igreja não pode perder de maneira nenhuma essa esperança de que Jesus vai voltar. Aleluia! Eita, que graça maravilhosa, que presença! Muitos estão perdendo essa esperança. É triste. Estão ficando pelo meio do caminho. Estão desistindo da sua cruz. Estão abrindo mão da sua cruz. Não querem mais sofrer por amor do Evangelho. Não querem mais sofrer por amor da sã doutrina. Não querem mais sofrer por amor do céu. Não querem mais sofrer por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Não querem mais sofrer pelo amor de Deus. Não querem mais sofrer por Deus. Estão se deixando ser levados pelo sistema deste mundo que é dirigido, controlado pelo diabo. Quando a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo, e mundo ali não é planeta Terra, é mundo no sentido de obras pecaminosas, mundo de pecado. Não sabeis vós que a amizade com o mundo, a prática do pecado, vida pecaminosa, vos constitui, faz de vocês inimigos de Deus. Olha como a coisa é forte. Pessoas que conheceram a verdade, chegaram ao conhecimento da verdade, provaram da palavra, provaram do Espírito Santo, provaram das coisas do alto, provaram das coisas do céu, e agora voltaram como uma porca ao espojador de lama. Você já viu a porca? Você tira ela da lama, dá um banho nela agora, se soltar a bichinha, ela corre para a lama de novo. O negócio dela é lama. É como um provérbio. É como um provérbio do cão. E o cão voltou ao quê? Ao seu vômito, ao vômito. Imagina. Isso aqui é um sentido espiritual. Alguém conhece a verdade, sabe a verdade, sabe que Jesus é o único caminho que leva ao céu, abandona Jesus, nega a fé, cai da graça para viver uma vida carnal e pecaminosa. Crucificaram Jesus novamente. A Bíblia diz que eles crucificaram os que conhecem a verdade, os que conhecem a palavra, os que provaram das coisas de Deus e rejeitaram, crucificaram Jesus novamente. Meu irmão, eu fico pensando como é que alguém que provou da palavra, provou do Espírito Santo, provou dos dons, dos talentos, provou da presença, da graça, sabe que Deus é real, sabe que o céu é real, que o inferno é real, sabe que a única solução é Jesus, abre mão de Jesus para viver uma vida do pecado. Conhece a verdade, sabe que se morrer na condição que está
homem que está perdido sem Jesus. O homem sem Jesus é como uma folha seca que vai para onde o vento leva. É triste, irmão. Aí a Bíblia mostra, né, e cita como exemplo, é como uma porca que depois que foi lavada voltou aos pós de ador de lama. O negócio é lama. Isto é, o meu negócio é o pecado. O meu negócio é as coisas do mundo de pecado. Para muitos aí é assim. Rejeitaram Jesus, rejeitaram a verdade e voltaram para uma vida de ilusão. Mas se você se arrepender, tem jeito para você. Vamos concluir? Outro dia a gente vai continuar. Olha o 3. E qualquer que nele tenha esperança, já citei, purifica-se a si mesmo. A esperança da volta de Jesus. Purifica-se a si mesmo. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. Como também ele é o quê? Como também ele é puro. Ele é santo e só vai para o céu santo. Ele é santo e só vai entrar no céu santo. A Bíblia ensina isso. Ele é santo e só vai entrar lá santo. Isto é, só vai entrar lá os separados. Só vai entrar lá quem está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. É a Bíblia. Se a Bíblia disser, pastor ou presbítero, que vai entrar pecador, então está claro. Que vai entrar pecador, que vai entrar pessoas, não é? Que praticam tudo que é errado. Aí eu fico calado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o céu é lugar para os santos. E santos aqui não significa ser perfeitos, mas santos aqui fala de pessoas que crucificaram uma vida carnal e pecaminosa para obedecer a Deus e a sua palavra. É isso aqui. Só vai entrar lá santo. Só vai entrar lá lavado e remido no sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Aleluia. Olha Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 14. Vou concluir agora. Bem-aventurados, olha a coisa linda. É bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito. Para ter direito tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para terem direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É a Bíblia. Bem-aventurado é aquele que lava o quê? As suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestiduras aqui é a sua vida, e Cordeiro aqui é Jesus. Bem-aventurado, traduzindo, é aquele que lavou a sua vida no sangue de Jesus. É bem-aventurado aquele que lavou a sua vida no sangue que foi vertido na cruz. É o que? É bem-aventurado. É bem-aventurado aquele que lavou a sua vida no sangue de Jesus Cristo. É isso que o texto está ensinando. Agora olha o versículo, a continuação, né? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só vai entrar na cidade celestial quem é santo. Só vai entrar na cidade celestial quem está andando e vivendo em novidade de vida. Só vai entrar na cidade celestial quem embranqueceu as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem está vivendo uma vida nova. Quem está vivendo uma vida no Espírito. Quem está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Agora veja o versículo 15. O versículo 15 vai mostrar os que vão ficar fora da cidade. Porque dentro da cidade vai ficar os que temem a Deus, os que obedecem a Deus, os que aqui na terra renunciaram uma vida carnal e pecaminosa para agradar a Deus, vai estar dentro da cidade. Agora olha quem vai estar fora. Ficarão de fora os cães, os pecadores, os feiticeiros. É a Bíblia. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Vai ficar do lado de fora da cidade. Vai ficar no sofrimento, no tormento
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, né? Os que se prostituem, ou seja, aqueles que têm, né, relações sexuais com mais de uma pessoa, né? O prostituto, a prostituta, os que se prostituem, os que têm relações sexuais com mais de uma pessoa. Olha a continuação. E os homicidas, aqueles que tiram vida, né, que tiram a vida do ser humano, os homicidas, né, os assassinos, os idólatras, precisa dizer, aquele que se prostra diante de uma imagem e a tem como Deus, aquele que se prostra diante de uma imagem e faz oração e faz petição e presta culto a uma imagem de escultura. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Vai ficar de fora da cidade celestial. Os idólatras e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Uma vida de engano, uma vida fora da palavra, mentiroso, nem por brincadeira, nem porque tem prazer em mentir, ama a mentira, ama uma vida de engano, uma vida pecaminosa. E poderíamos citar outros e outros textos, né? Só para ficar registrado aí. Deixa eu citar aqui para a gente concluir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos, olha aí, os que praticam a injustiça, os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não vai entrar na cidade. Os injustos, aqueles que amam a injustiça, aqueles que praticam a injustiça, vai ficar do lado de fora. Não vai entrar na cidade, não vai entrar no reino, vai ficar do lado de fora, o sofrimento eterno. 10, 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, 9 e 10. Não erreis, nem os devassos, aqueles que vivem uma vida de devassidão, nem os devassos, nem os idólatras, olha aí novamente, nem os adúlteros, aqueles que, né, são casados e traem suas mulheres. O homem que é casado e traz sua esposa, a mulher que é casada e traz seu esposo. Adúltero, é a Bíblia. Os adúlteros, nem o quê? Nem os efeminados, olha aí, nem os efeminados, precisa dizer uma coisa, os que vivem na prática homossexual, é a Bíblia, meu irmão, é a palavra, e pela lei nós estamos protegidos, pela lei nós estamos protegidos, igreja, pela lei estamos protegidos, porque estamos falando daquilo que nós cremos, estamos falando da palavra de Deus. Nós amamos todas as pessoas, Deus ama todas as pessoas. Agora, amar não é dizer amém para tudo. Amar não é concordar com tudo que a pessoa faz. Deus, Ele ama as pessoas, mas Ele aborrece o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece uma vida pecaminosa. E uma vida pecaminosa leva para o inferno. Nem os afeminados, os que vivem, não é, na prática da homossexualidade, nem os sodomitas, que é outra palavra também, para, né, afeminados, nem os ladrões, olha, aqueles que roubam, que tiram o que é dos outros, que passam a mão do que é dos outros, nem os avarentos, aqueles que amam o dinheiro e fazem do dinheiro o seu Deus, é a Bíblia, nem os bêbados, olha aí, aqueles que tomam da número 1 a 51, que acordam
é a Bíblia. Estamos em um culto de instrução, é a Bíblia. Nem os bêbados não vão entrar no reino, não vão entrar na cidade santa. Vão ficar do lado de fora, no tormento eterno, no sofrimento eterno. Nem os maldizentes, aqui é coisa séria, aqueles que maldizem, que falam, coisas perversas, que falam mal, aí, que falam mal da vida alheia, falam mal dos outros, nem os roubadores, repetindo aí, herdarão o reino de Deus. Então, são textos que a Bíblia mostra, e esse versículo aqui, de Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que está lá no texto, sobre a pureza, e nós devemos nos purificar, porque só vai entrar santo, como eu li no texto. Olha aí, como eu li aqui no texto da leitura oficial de 1 João, quem é injusto faz o quê? Faça injustiça ainda. Você não quer mudar, não? Você está vivendo uma vida no pecado? Você é injusto? Você está vivendo uma vida sem Deus, sem Cristo, sem luz? Você não quer se arrepender? Então continue nessa vida que você está. Você não quer mudar de vida? Você não quer sair das trevas para a luz, da morte para a vida? Se você não quer, então continue. É a Bíblia. Olha aqui, vamos ler. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Observe que o texto está deixando claro, pastor. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Você não quer abandonar a injustiça, então continue aí na sua vida injusta. Você não quer abandonar uma vida em pecado, então continue. Você quer continuar? Então continue. Depois você vai ver a consequência da vida de pecado que você escolheu. Vamos caminhar um pouquinho mais aí. Quem é injusto faça injustiça ainda. E quem está o quê? Sujo, suje-se ainda. Olha aí, aquele que vai limpar-se, a pureza e a sujeira. A pureza e a sujeira. Olha o texto. E quem está sujo, e sujo aqui não é a roupa que sujou, dobra atenção aqui na palavra. E sujo aqui não é a roupa que pegou de lama, é sujeira espiritual, pecado, vida pecaminosa. Isso é a Bíblia, igreja. Olha aí, quem é injusto, faz injustiça ainda, é a Bíblia. Você não quer mudar, então continue aí na sua vida pecaminosa, e depois você vai colher os frutos da sua vida pecaminosa, é a Bíblia. Olha a continuação. E quem está sujo no pecado, suje-se ainda. Você não quer mudança, não? Então continue mergulhado no pecado. Você não quer mudança? Você não quer se arrepender? Você não quer Cristo para mudar a sua vida? Então continue, então morra no pecado. Se você não quer mudança, então morra no pecado. A decisão é sua. Olha a continuação. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, agora vira o bicho. E quem é justo, faça o quê? Faça o que, igreja? Faça justiça ainda. Está muito claro. Quem é justo, faça justiça ainda. O que é que o texto está dizendo? Continue na prática da justiça. Quem é justo, faça justiça ainda. Continue. Você está vivendo uma vida reta com Deus? Continue. Você é santo? Continue santo. Você está vivendo uma vida reta com Deus? Continue. Porque, meu amigo, é até o último suspiro de vida. Isso aqui é coisa séria, irmão. É até o último suspiro de vida, se quiser chegar lá. É por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, verso 10: ser fiel até a morte, último suspiro, e dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel até a morte, até o fim você tem que ser fiel. É a Bíblia. Quem é justo, faça justiça ainda, continue, morra na prática da justiça, morra na prática da verdade, morra fazendo o que é certo.
servindo a Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer na volta do justo, mas do ímpio não. Porque Deus, ele sabe para onde o justo vai. Justo aqui nós sabemos, fomos justificados na pessoa de Jesus. Aquele que parte com Jesus vai para o céu, e quem parte sem ele? Inferno. Olha a continuação para a gente encerrar. E quem é justo falta justiça ainda. E quem é o quê? E quem é santo seja santificado ainda. Está aí, irmão, a palavra de Deus. E quem é santo seja santificado ainda, né? Nós lemos aqui 1 de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Olha aqui. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se. É por isso que eu citei o texto aqui, né, de Apocalipse. Purifica-se a si mesmo, como também ele é o quê? Como também ele é puro. Deus abençoe em nome de Jesus.